Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick. Bem-vinda ao Consultor da Alma. Hoje eu quero lhe falar de um conceito da psicologia analítica que é fundamental e que não é apenas uma bela teoria, pois ele se verifica, a gente pode verificar a presença dele em cada um de nós, isto é, o conceito da sombra. A sombra, em primeiro lugar, vai dizer, é a primeira etapa obrigatória para todo o percurso de conhecimento, de autoconhecimento, para ser mais exato, e para todo o percurso terapêutico, dentro do quadro de uma terapia. Ou seja, a gente considera que conhecer a sua própria sombra é o primeiro passo para se entender, para aprofundar o nosso entendimento e, sobretudo, começar a resolver e a ressignificar os nossos conflitos. Então, o que é a sombra? A sombra, obviamente, como a palavra explicita muito bem, é nosso lado escuro, sombrio, o nosso lado escondido, que contém, em primeiro lugar, todos os traços da nossa psicologia, do nosso caráter, da nossa personalidade, que são baixos, obviamente pouco nobre e enaltecedor, inferior, muitas vezes religada a nossos instintos, e que são os traços da nossa personalidade muito difíceis de aceitar para nossa própria consciência. Ou seja, reconhecer e conscientizar a nossa sombra pede um grande esforço moral para a consciência, pois, obviamente, os conteúdos da sombra são, antes de tudo, conteúdos que resistem aos conceitos morais. Isso é o primeiro aspecto fundamental da sombra. As consequências de uma sombra que não seria conscientizada, enfrentada voluntariamente pelo sujeito, a primeira consequência é, então, um isolamento do mundo, porque o sujeito vai aguentar, sem nem realmente ter consciência disso, as projeções da sombra dentro da sua mente, e isso vai fazer que ele vai se isolar do mundo, pois ele vai ver o mundo seguinte às projeções da sombra. O que quer dizer as projeções da sombra? Isso quer dizer que, de uma certa forma, a sombra tem, até o momento onde ela é conscientizada, uma certa autonomia e uma capacidade a se personificar como se ela era alguém estranho a nós mesmos, ou, para ser mais exato, um outro nós mesmos que de repente aparece e atua em nosso lugar consciente. E isso faz, todo mundo já conheceu isso, que a pessoa fala, mas eu não entendi, isso escapou da minha vontade. Eu me comportei de tal forma e isso escapou do meu controle. Então, isso é um primeiro aspecto. É óbvio que, e isso é fundamental de entender, e esse, obviamente, a validade, o grande interesse de fazer um percurso terapêutico, um percurso de autoconhecimento, mas a sombra é ignorada, menos ela é conscientizada, mais ela tem autonomia e poder para se projetar dentro da personalidade do sujeito. E como eu já lhe falei, a primeira consequência é que ela vai isolar o sujeito do mundo. Isso é o que ela vai fazer, como que o sujeito vai
cada vez mais considerar que o mundo é o seu inimigo, que todos os seus problemas, todos os seus mal, vêm do fato que o mal, o mundo, me desculpe, o mundo é o seu próprio inimigo. Uma outra coisa importante a dizer a respeito da sombra é que, como eu expliquei alguns segundos atrás, ela tem a capacidade de se projetar e de se personificar. E então isso quer dizer, por exemplo, de aparecer dentro dos sonhos, sob a aparência de um personagem. E então, quando a sombra aparece, ela aparece sempre sob o gênero, o mesmo gênero que o sujeito, ou seja, da pessoa que sonha, por exemplo. Então, um homem vai ter uma sombra do gênero masculino, enquanto uma mulher vai ter uma sombra do gênero feminino. Isso é muito importante, por quê? Porque isso permite de entender, de diferenciar dos conceitos de ânima e de ânimos, a respeito dos quais eu fiz vídeos que vocês podem assistir. Esses conceitos de ânima e ânimos, ao contrário, vão se projetar dentro da mente do sujeito sob a aparência de uma personificação de uma pessoa do gênero oposto ao sujeito. Ou seja, para uma mulher, o ânimos é de gênero masculino. Para um homem, a ânima é do gênero feminino. Então, isso é bem importante a se lembrar, especialmente quando você faz sonho que lhe interpela. A sombra é sempre do mesmo gênero sexual que a nossa pessoa. Ok? No entanto, a sombra não contém só traço negativo. Ela também contém muito traço da nossa personalidade, que na verdade são rejeitados pela consciência, porque para ela eles não são aceitáveis. Portanto, isso não quer dizer que esses traços são negativos, é simplesmente são rejeitados pela consciência na escuridão. Mas quando a gente se confronta contra a nossa própria, com a nossa própria sombra, a gente vai descobrir também esses traços de caráter, de personalidade que, num primeiro tempo não eram aceitáveis, mas que uma vez assumidos, vão se revelar, na verdade, um grande potencial para nós, porque eles são traços da nossa personalidade autêntica. No entanto, essa autenticidade muitas vezes vem contradizer, machucar o papel da consciência e são muitas vezes traços politicamente incorretos, os traços que a gente não consegue aceitar. A sombra contém também conteúdo que são rejeitados pela consciência, mas dessa vez por razão civilizacional, por causa de uma, vamos dizer, uma projeção ideal da sociedade sobre os indivíduos. E então toda a sociedade tem esse tipo vamos falar, de conceito, são os conceitos morais coletivos, e onde ela considera que um certo número de características individuais não são aceitáveis. E então, imediatamente, o indivíduo se conforma com essas referências e ele se autocensura e muitas vezes ele vai se autocastrar, vamos dizer, fazer uma amputação da própria personalidade, e isso vai fazer
obviamente, que ele não vai conseguir se realizar harmoniosamente. E então, o conhecimento da nossa própria sombra vai propiciar, vai providenciar a possibilidade justamente de resgatar também esses conteúdos que fazem parte da nossa personalidade autêntica. No entanto, como eles não são bem aceitos pela sociedade, os integrar à sua personalidade vai permitir que o sujeito consiga harmonizar esses conteúdos um pouco conflituais com a sociedade de uma forma mais inteligente, de achar um meio termo com o mundo, no lugar de criar um conflito com o mundo social no qual ele vive, e assim de achar um caminho talvez mais harmonioso para viver os traços da sua personagem que não são normalmente bem-vindos na sociedade. Então, para resumir, a sombra é, de um lado, uma parte da nossa personalidade que contém efetivamente os lados inferior e baixo de uma personalidade, muito perto dos instintos, mas ela contém também tudo o que, para uma consciência pouco desenvolvida e que não trabalhou ainda sobre a verdadeira profundeza da personalidade do sujeito, vai rejeitar, não vai aceitar, enquanto uma vez que ela fez seu trabalho, uma vez que a personalidade fez o seu trabalho de conscientização, ela vai achar na sombra bastante conteúdo que, na verdade, são integrava a personalidade e faz que a personalidade se complete e vá poder se realizar muito mais. Então, isso é muito importante porque vocês, então, entenderam, a sombra é a parte da escuridão da nossa personalidade, mas ela não é somente a parte, vamos dizer, do mal ou a parte, vamos dizer, baixa. São todos os conteúdos que são rejeitados no escuro. Vocês podem assistir a outros vídeos sobre vários tipos de conceitos da psicologia analítica, outras linhas da psicologia. Enquanto isso, muito obrigado, um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau.